Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo. Esse é o vídeo que a gente vai conversar um pouco então sobre filogenia de metazoa. E aí, para conversar antes sobre filogenia de metazoa, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Queria ver se vocês estão ligados. Nós, em Zoologia 2, nós vamos estudar um pouco sobre anelídeos, sobre os artrópodes e sobre os equinodermos, certo? Então, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Vocês por acaso sabem por que a gente vai estudar esses grupos em Zoologia 2? Vejam, em Zoologia 1 vocês estudaram alguns grupos, né? Porífera, estudaram lá os nematelmintos, estudaram algumas coisas assim. E por que vocês vão estudar agora em Zoologia 2 esses grupos que eu falei agora? Anelídeos, os artrópodes e os equinodermos. Justamente porque isso tem relação com a classificação e como que a filogenia influenciou a classificação desses organismos e a relação desses organismos entre si. Tá? Se a gente puder uma olhada, eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. Esse slide aqui mostra uma filogenia, mostra uma representação das relações de alguns grupos aí. Tá? Esse uma filogenia que está presente lá no, no Brusca, tá? No capítulo 2, se não me engano, do Brusca. Dessa edição, inclusive do Brusca, que vocês têm acesso. Opa, desculpa, passei o slide aqui, deixa eu só pegar o meu apontador. Reparem só, aqui a gente tem equinoderma, nesse canto aqui, nesse canto. Aqui a gente vai ter todo o outro grupo que a gente vai estudar. Olha só, a gente vai ter aqui tardígrada, anélida, onicófora, miriápoda, crustácea, aracnida, insecta, poliplacófora, cefalópoda, bivalvia, gastrópoda. Se a gente der uma olhada nessa filogenia, a gente vai ver a importância que a filogenia dá para alguns dos aspectos que a gente conversou um pouquinho lá na embriologia. Vejam só, aqui na base da filogenia aqui, a gente já tem essa diferenciação. A gente vai ter aqui, ó, deixa eu só destacar aqui na seta primeiro. A gente vai ter aqui os celomados. Então, de celomados a gente tem um bando, um clado que vira para cá, para esse lado, que vão ter moluscos, artrópodes, e a gente vai ter um bando de outros grupos para cá, e a gente vai ter os cordados aqui, ó. Cordado tá bem aqui, tá? Cordado, a gente vai sempre lembrar que cordado, ele vai ter relação lá com os vertebrados, tá? Esses grupos aqui. Então, os celomados fica para esse grupo aqui. Pseudocelomados, a gente vai ter esses grupos que a gente até já estudou, né? Vocês estudaram nematelmintos, nematoda, né? Nematomorfa, né? Engloba um pouco isso. Então, quinorrinca, gastotrica, rotífera, entoprocta, acantocéfala, todos esses grupos aqui seriam considerados os pseudocelomatos. E os acelomatos, que aqui vocês também já devem ter estudado alguma coisa, né? Aqui a gente vai ter os plateumintos, neméteas, tá? Quinatostúlida, tá? A gente vai ter isso daqui. Essa era a concepção da filogenia quando o livro do Brusca, segunda edição, foi proposta, tá? Isso daí já tem alguns anos, tá? Reparem só que a gente tem essa questão aí do celoma, então das cavidades, né, do corpo, mas a gente também vai ter essa questão de deuterostomia e protostomia. Reparem só a importância que o protostomos tem para esse clado. Essa é a característica, né, de formar primeiro o blastóporo, formar primeiro a boca e depois o ânus. Na realidade, o blastóporo formar primeiro a boca, tá?
a formação do ânus ele vem depois, mas não está relacionada com o blastóporo. Aqui a gente tem esse clado todo com a importância toda de ser deuterostômio. Então, o blastóporo forma primeiro o ânus. A boca vem depois, sem relação com o blastóporo nesse clado. Tá? Reparem só que boa parte aqui, né, a gente vai ter artrópoda, vai ter molusca, a gente vai ter anélida, tudo protostoma. Tá? Reparem que não está, né, não está, embora a artrópoda esteja num clado aqui, seja mais próximo aqui com molusca, ele não está tão próximo aqui de anélida nesse clado. Mas, se a gente for um pouquinho para frente, a gente vê uma outra filogenia que foi proposta de uma outra forma. Olha só, a gente tem aqui essa filogenia apresentada aqui por o Halanik. O Halanik ele estava discutindo sobre, nesse artigo aqui, ele discute sobre essa hipótese de articulata e também discute uma hipótese de equidizozoa. Tá? Seriam clados que englobariam alguns grupos. Tá? Mas vejam aqui, para essa hipótese de articulata, a gente teria um clado bem interessante. A gente teria um clado que teria os artrópodes, olha só, artrópoda. Então, mas a gente tem helicófora, quelicerata, crustácea, miriápoda e hexápoda. Só que irmão de artrópoda, a gente teria anélida. Olha só que coisa diferente, né? Então, a anélida, a gente teria um grupo que era formado por todos os artrópodes, que são tudo muito parecido. Pensa em crustáceo, pensa num inseto, né? Qualquer, uma abelha, por exemplo. Pensa num quelicerado, por exemplo, uma aranha. Todos eles têm um jeitão meio parecido. Agora, e o anélida? Por que a gente teria isso? As discussões, né, os outros características seriam que você teria um crescimento teloblástico, né? Um crescimento teloblástico, crescimento pelo final do corpo desses animais. Né? Muito característico em anélida, mas a discussão seria que todos eles teriam isso daí. Todos eles seriam metamerizados. O que seria metamerizado? Pensa numa minhoca. A minhoca vai ter vários anéis no corpo dela, né? Por isso que a gente chama de anélida, certo? Então, isso a gente chama de metâmero, né? São partes, né? Porções do corpo que elas são repetidas, tá? Elas são iguais e são repetidas. Aí, a artrópoda teria isso? A artrópoda tem isso, só que você tem uma fusão, né, de vários desses metâmeros. Por exemplo, pensa num grilo. A gente vai ver lá, ele vai ter algumas regiões do corpo dele, né? Então você olha lá, tem uma cabeça, aí depois você vai ter um tórax, né? E depois você vai ter um abdômen, certo? Então cabeça, tórax, abdômen. Só que se você analisar as partes essas partes, cada uma dessas partes, né? Então a cabeça, o tórax, o abdômen, cada uma dessas, ela é formada por um conjunto de pedacinhos, um conjunto de placas, né? De pedaços. Os estudos que a gente tem mostram para a gente que esses pedaços, né? São como se fossem metâmeros, como se fossem partes iguais, que ao longo do tempo, ao longo da evolução, eles foram se fundindo e formando uma parte diferenciada, especializada. Por exemplo, a cabeça seria formada por alguns segmentos, né? O tórax seria formado por outros segmentos. Então, esses segmentos se fundiram e geraram o tórax. Né? Como sugestão disso, né? que existem esses metâmeros, né? Você vê, né? Apêndices seriais, né? Então, por exemplo, no tórax você vai ver que o grilo ele vai ter 3 pares de pernas, né? Então, você já pode deduzir aí que pelo menos teriam 3 segmentos aí relacionados ao tórax. Se a gente olha
lá nos crustáceos, você vai ver que alguns crustáceos eles vão ter no abdômen também alguns apêndices também. Isso sugere para a gente que seriam pedaços. Ah, beleza. E o padrão do sistema nervoso? O padrão do sistema nervoso em vários desses animais, a gente vê que ele é um sistema nervoso ventral. Tá? Boa parte dos animais ele tem um sistema nervoso ventral. E aí, nesses animais aí seria ventral com alguns gânglios bem diferenciados. Faz sentido. E a gente tem um sistema nervoso, um sistema metanefridial, ou seja, a gente tem um metanefrídeo que vai fazer esse processo aí de filtragem da linfa, né? Beleza, essa seria a hipótese de articulata. Só que alguns estudos, tanto estudos estudos do desenvolvimento embrionário, quanto relacionados também com material genético, também com morfológico, a gente chegamos em uma outra proposta, uma outra situação. A gente tem uma situação, e essa filogenia que eu estou mostrando para vocês é a filogenia do livro, de um dos livros das edições mais recentes que a gente tem aí do Brusca, tá? Se não me engano é de 2018, mas infelizmente a gente não tem acesso não é todo mundo que tem acesso a esse livro, né? Mas essa daqui é a filogenia mais recente. Percebam só, né? Olha só onde a gente está. A gente tem Equinodermata aqui. Ele continua assim, parente aqui desses grupos cordados, tá? Só que ele está aqui parente aqui com M cordata, né? Bem próximo aqui. E isso daqui faz todo sentido se a gente pensar nessa deuterostomia mais específica, tá? Faz algum sentido aqui, tá? Embora tenha alguns grupos aqui que a gente tenha algumas discordâncias internas e talvez não sejam necessariamente estritamente deuterostômios e tal, mas existe uma proximidade aqui. Mas olha só, para cá a gente continua tendo também, olha só, uma importância muito grande. Esse clado aqui, ó, esse clado aqui, todo, ele vai ser protostômio, tá? Ele todo vai ser protostômio. Se a gente voltar aqui, ó, olha só, a gente tinha esse clado aqui que estava para cá. Se a gente fica aqui, a gente tem todo esse clado que vai estar para cá, dentro de protostômio. Mas vejam só, a anélida, né, os anelídeos, eles estão aqui, eles estão mais, não estão tão próximos assim com, ah, com os artrópodes mais. Igual naquela outra hipótese que a gente estava falando. Aquela hipótese lá propunha um clado articulata. Mas aqui está um pouquinho diferente. Aqui, artrópodes, eles fazem um grupo chamado panartrópoda, que a gente vai conversar, né? Vai ser basicamente os artrópodos mais tardígrada e onicófora. Mas a gente tem, olha, outros grupos bem diferentes aqui. Olha, a gente vai ter nematoda, nematomorfa, quinorrinca, lorecífera e priapúlida. Olha só, esses grupos são bem diferentes. Esses grupos aqui, por que eles estão juntos? A gente tem essas justificativas aqui. Vejam só, todos esses daqui, eles têm ecdysozoa, então eles são chamados de ecdysozoa agora. Eles têm uma cutícula que sofre muda, né? E isso daí mediado, né, por uma ação hormonal. Então todos eles têm uma ecdíse, ou seja, eles vão ter uma espécie de um exoesqueleto de alguma forma, né? Ou uma cutícula de alguma forma que cobre o corpo dele, não necessariamente um exoesqueleto, mas uma cutícula que cobre o corpo deles, né? Que deixa o corpo deles mais resistente. Essa cutícula vai ser formada aí por alfa-quitina, tá? Como a gente mostra aqui, tá? E eles, para crescerem, eles não conseguem crescer de modo adequado sem que haja um processo aí de de muda, certo? Então precisa haver uma equidise, tá?
E aí tem essas outras situações. Você vai ter um celoma meio reduzido ou perdido em algumas situações, mas você vai ter uma possibilidade, uma situação aqui de uma hemocele, né? Vai ter uma espécie de cavidade, mas essa cavidade é dada pela hemocele. Beleza? Então, essa é a cara que a filogenia de animal, né, de metazoa tem. Eu passei um artigo aí para vocês darem uma lida. Ele não foca tanto nos grupos que a gente estava conversando, mas ele fala alguma coisinha lá dos grupos que a gente vai trabalhar, tá? Embora os grupos que a gente vai trabalhar tenham ficado um pouco espalhados, né? Então a gente tem aqui Panartrópoda aqui nesse canto, a gente vai ter Anélida aqui e Equinodermata aqui. A gente vai trabalhar mesmo assim, a gente vai trabalhar da melhor forma que a gente puder. Então a gente começa com Anélida na próxima semana e depois a gente vai ao longo do curso passando para os outros grupos, né? Primeiro Anélida, 2 semanas, depois a gente entra aqui em Panartrópoda, fica um tempinho aqui e depois a gente vai para Equinodermata, tá bom? Pessoal, aqui são algumas referências das figuras que eu usei para essa apresentação. Tem outras figuras que eu acabei não colocando aqui, eu peço desculpas, vou tentar dar uma melhorada nisso. Eu vou tentar ver se eu disponibilizo para vocês as apresentações, para vocês terem alguma coisa, né, um PDF das apresentações, eu vejo se eu disponibilizo também, mas eu lembro para vocês que é extremamente importante que vocês tentem ler, né, ler os livros, ler os artigos, porque já foi comprovado, né, que em alguns estudos, em alguns testes, que quando os alunos ficam muito presos aos slides que os professores passam, eles acabam não tendo um desempenho muito bom, tá? Então tentem ler, fazer um esforço para ler, fazer um esforço para entender, tá? E no que for possível eu vou estar aqui para ajudar vocês. Tentem sempre tirar as dúvidas quando possível. Eu vou estar sempre tentando entrar na plataforma, ver o fórum, ver as dúvidas que vocês estiverem tendo e tentar respondê-las o mais rápido que eu conseguir. Tá bom? Agradeço de novo a oportunidade e nos falamos ou pelo fórum ou na próxima semana, na próxima aula. Tá bom? Tenham uma boa semana, divirtam-se bastante sempre e aproveitem bastante também esse curso aí. Tá bom? Abraço, até logo.